Vamos lá, pessoal. Hoje a gente vai estar aprendendo aqui uma coisa um pouco diferente do convencional, né? Eu venho trazendo para vocês aqui tipos de operacionais favoráveis a compras, operacionais favoráveis a vendas, né? E hoje a gente vai estar dando uma olhadinha aqui no indicador que vai estar ajudando a gente a confluenciar tudo isso para conseguir ter uma melhor assertividade aí nas nossas operações, beleza? Então esse indicador aqui que eu vou estar apresentando para vocês é o RSI, certo? O RSI ele é o índice de força relativa. O que é o índice de força relativa, pessoal? Vou estar trazendo para vocês aqui, ó. Bom, esse aqui é o indicador, tá? Deixa eu colocar aqui. Aqui no TradingView vocês conseguem indicar ele bem aqui, ó, índice de força relativa. Ele vai aparecer dessa maneira para vocês aqui embaixo. Eu costumo utilizar ele com a linha amarela desligada, tá? Para deixar mais objetivo, certo? E aí, pessoal, como é que a gente vai estar utilizando o RSI aqui nas nossas operações? Primeiro, o RSI, pessoal, ele indica pra gente se o preço está próximo à reversão ou não, beleza? Então isso aqui é muito utilizado em capturas de liquidez, ou então até mesmo em estruturas de preço, para ver se realmente aquela estrutura é condizente ou não, beleza? Então vamos puxar aqui nos 5 minutos, ó, como que a gente vai estar utilizando o RSI da maneira favorável. A gente pode ver que o preço ele vem se esticando numa grande tendência de baixa, a gente veio mapeando algumas operações aqui nesse movimento todo. E aí ele chega num ponto aqui onde ele começa a andar de lado, ó. O preço ele vai lá e começa a se consolidar. Isso aqui chama uma acumulação, tá? Isso aqui é uma estrutura de Richard Wyckoff, a gente aprende tudo isso aqui durante minha mentoria, certo? E aí, o preço ele vem se consolidando aqui, e aí a tendência é ele capturar a liquidez, vir subindo, gerando aqui POIs de compra, ou então choque de compra, esse movimento aqui que gera uma reversão, que são baseados por meio desses desenhos aqui que eu desenhei agora. Então o preço ele vem aqui, a gente já pode ativar o RSI, e como que a gente vai estar utilizando ele da maneira correta, tá, pessoal? Primeiro, a gente tem que identificar se existe uma divergência entre o RSI e o preço. O que que é isso? Uma divergência, pessoal, explicando isso de sua forma simples, seria quando o preço ele está subindo, né? O preço está lá tendo uma clara alta, porém no RSI, que é o indicador que fica aqui embaixo, o preço está caindo, deixando uma baixa. Então, no RSI, o preço está caindo e no preço mesmo, o preço está subindo, certo? Então, isso aqui é uma divergência entre o preço e o RSI. Nesse caso, pessoal, dentro das consolidações, quando a gente ativa o RSI, dá para ver ali que ele está seguindo, de certa forma, o movimento padrão do mercado, ó. Aqui, se a gente traçar uma seta ligada naquele fundo, ó, o preço ele continua renovando as mínimas, certo? Ele continua sempre renovando ali a mínima mais alta do que a outra, nesse caso. E aí, lá no preço também a mesma coisa, certo? Teve uma leve divergência aqui que entrou, mas de certa forma voltou ao normal, daquele jeito, né? Então ele vem aqui se movimentando, perfeito, o preço ele vai lá andando, chega gerando esse tipo de movimentação. E aí lá na frente, depois dele andar bastante, ó, o preço pega e vem furando a região. Deixa eu levar aqui no gráfico de 15 minutos, ó. O preço vai se movimentando e beleza. Aqui ele fura a região. Vamos dar uma olhadinha em como que estava o RSI nesse exato momento, ó. Então, pessoal, aqui no RSI, a gente consegue ver claramente, ó, deixa eu voltar com ele aqui. O preço ganhou uma grande força, né? Ele impulsionou, realmente junto ao preço ele impulsionou. Porém, começou a divergência exatamente aqui, ó. Preço a partir desse ponto, ó, exatamente ali embaixo, ligado ao RSI. O RSI estava mostrando que ele estava caindo, quando na verdade no preço ele estava subindo, certo? A gente consegue ver a renovação de topos ali dessa forma. Isso aqui cria uma divergência. Quando tem uma divergência, pode indicar que o preço vai ter ali uma reversão de tendência. Então agora, como ele estava numa tendência de baixa, certo? A partir dessa estrutura ele começa a captura na parte de cima ali, e ele pode ser que venha gerar ali uma reversão de fluxo, né? Então, o preço vai lá, começa a subir novamente, a RSI com uma clara divergência ali, certo? E aí, bem aqui, ó, a gente consegue notar um padrão de continuidade de alta, certo? Então o preço ele vem, fura ali a liquidez, ele vem renovando máximos agora, no RSI ele está neutro ainda, ó. No RSI aqui ele está neutro, e no preço ele já vem renovando as máximas a partir daquele ponto. Isso aqui, cada vez mais que vai se estendendo, cria uma divergência ainda maior, o que indica que quanto mais ele sobe, maior a reversão pode vir à tona, né? E aí o preço vai esticando, vem subindo, bacana. E lá em cima ele gera pra gente o nosso movimento de reversão, que é o choque, tá, pessoal? O choque ele fica localizado durante uma captura de liquidez. Então aqui atrás a gente tinha um topo de liquidez válido, certo? Que era aquele topo lá de trás.
preço captura a liquidez, vem subindo forte, e aí ele faz o nosso choque aqui. Choque é a quebra desse fundo válido, formado pelo movimento de BOS, ó, 1, 2, 3, validou o fundo, e ele quebra com fechamento de candles. Logo em seguida ele volta para o teste para ver, gerando essas movimentações aqui. Então aqui foi o nosso choque, certo? Logo, aqui no 50%, ou então em um FVOB, FVOB são esses bloquinhos aqui nessa região, a gente já pode estar montando a nossa posição vendedora, certo? Então o preço ele foi lá, pegou no nosso choque, stop acima dos topos, para vir buscando aqui uma movimentação de no mínimo 3 vezes o nosso risco, certo? Então deixar aqui, ó, 3 vezes o nosso risco, vamos estender isso aqui pelos próximos cantos, né? E aí o preço ele vai lá, captura a liquidez e vem aqui atingindo o nosso alvo. Então é assim que a gente vai utilizar da maneira correta esse primeiro indicador que eu queria trazer para vocês, que é o RSI, certo? Ele mostra para a gente uma possível reversão. E quanto maior a divergência entre o RSI e o preço, como vocês podem ver aqui, a divergência começou lá de trás, certo? E se manteve, maior a chance dessa reversão estar se concretizando, né, de certa forma. Agora, pessoal, a gente vai dar uma olhadinha em um outro indicador também, que eu queria trazer para vocês aqui nesse vídeo, que é o volume profile, né? Ele fica aqui nessa barrinha lateral, ou até mesmo na sua barra de tarefas aqui, né, de favoritos, certo? Eu deixei favoritado ele aqui. É essa ferramenta aqui, ó, perfil de volume range fixo. Ele tem essa bolinha no canto direito, né, subindo, e uma bola para baixo aqui com algumas barras. E a gente vai estar puxando ele em todo o movimento para achar aqui a zona onde tem maior volume concentrado de posições, ó. Nesse caso, a gente consegue identificar a maior zona de volumes, né, sempre nas regiões de estruturas, né? Então aqui a gente tem uma estrutura lateral, beleza? O preço ele andou aqui, ele se consolidou, gerou aqui uma acumulação, ele veio subindo, certo? Então aqui deve ser onde está a maior concentração de volumes. Se a gente puxa a POC desde aquele topo lá até aqui embaixo, né, no movimento inteiro, ele vai fornecer para a gente que realmente essa região é uma zona de liquidez, é uma zona de interesse para o preço. Sempre que o volume profile, que é a POC, né, essa linha vermelha aqui, bate em alguma região, indica que ali tem uma zona de interesse para o preço, é onde está maior concentrado a região do volume. E você pode notar aqui pela lateral que o próprio volume profile, né, ele tem uma diferença de coloração. Então ele vai ficando cada vez mais fraco quando não tem tanta liquidez, e aí quando a liquidez realmente começa de fato a entrar aqui nesse movimento, ó, deixa eu puxar de novo, ele vai começando a ficar um branco mais forte, ó, e um acinzentado, mostrando onde está o maior volume, certo? Nesse caso, o maior volume está concentrado nessa região aqui, e isso se torna um ímã para o preço, certo? Então o preço tende a ser atraído novamente para essa zona, limpar a liquidez dessa região, e aí gerar um desenvolvimento ou para cima, ou então um desenvolvimento para baixo, beleza? Então vamos dar uma olhadinha no que ele vem fazendo aqui. O preço ele vem esticando, né? Vem de acordo com aquela captura que o RSI veio gerando ali. E aí ele vai sendo atraído cada vez mais próximo daquela região, ó. Vamos botar lá no 15 minutos novamente, numa hora. Deixa eu dar uma pausa aqui, ó. Calma aí, pessoal, que aqui deu um leve erro que ele acabou tirando a gente do replay. Deixa eu voltar aqui para onde a gente estava. Então, beleza, a gente estava analisando essa posição aqui, certo? Lá no 1 minuto. Então, pessoal, o preço ele tende a ser atraído para aquele movimento. Então, ele foi lá da captura de liquidez, desceu tudo isso e começou a subir novamente. Agora, como que a gente vai estar identificando possíveis regiões onde o preço pode estar pegando naquela zona e começando a ter ali um bom desenvolvimento? Vamos ficar próximo do preço aqui, a gente já sabe do movimento de continuidade de tendência, né, que é o POI. Então a gente vai estar marcando aqui a região onde pode ser que apareça algum tipo de POI. No caso, capturas de liquidez, tanto acima de topos, né, ou então abaixo de fundos. Nesse caso, a gente tem aqui alguns fundos nivelados nessa região. Deixa eu identificar aqui. Beleza, temos esse fundo aqui. É um fundo interessante, certo? E ele vem se esticando dessa maneira aqui. Então vamos ficar prestando atenção, ó, o preço ele foi lá, vem se estendendo aqui nesse movimento. A gente pode colocar aqui até mesmo nos 5 minutos para conseguir agilizar o processo. O preço vai lá, limpa a liquidez dos topos, como a gente já tinha visto ali naquele intervalo. Beleza, ele limpou a liquidez dos topos. E aí lá no micro, a gente consegue visualizar aqui um cenário muito importante para a gente ficar de olho, ó, que é exatamente essa região de POI, certo, pessoal? Então nesse movimento aqui, ó, durante
a limpeza de liquidez daquele topo, ele veio se estendendo e gerando padrões de continuidade de alta, que são esses padrões aqui, ó. O preço faz 1, 2, 3, quebra os fundos e quebra as máximas. Isso aqui cria uma zona de demanda. Zona de demanda tende a ser testada para gerar um desenvolvimento de alta, certo? Então o preço ele foi lá, limpou a liquidez de fato, né? Na hora que ele faz a limpeza da liquidez, ele teria que vir trazendo aqui uma movimentação para vendas. Nesse caso ele não trouxe. E ele gerou aqui pra gente o nosso POI de compras, que é todo esse movimento. Só que aqui, pessoal, ele gerou duas zonas, uma dentro da outra. Um POI macro, que é esse POI aqui, ó, ele pode ser marcado dessa forma. Beleza? E um POI micro logo dentro dele, que é esse POI aqui. Beleza? Então ele gerou duas regiões. Qual região a gente pode escolher? Bom, nesse caso aqui, quando a gente traça a POC desde onde foi o início da movimentação até quando os POIs se concretizam, ele vai dar a POC exatamente em cima dessa região, porque os dois estão um dentro do outro. Porém, se o POI tivesse um pouquinho acima, se a POC desce no de cima, significa que aquele POI lá em cima está mais favorável de entrar do que nesse aqui de baixo, certo? Então vamos pegar aqui uma movimentação, vamos ver se ele acaba desenvolvendo aqui por consequência disso. Ah lá, perfeito. Aqui ele gerou outro POI, tá, pessoal? Então aqui a gente vai ter esse POI embaixo, tá? E vamos ter aquele POI lá em cima, que é essa movimentação aqui, ó. Beleza? Qual dessas zonas tem mais volume? Vamos dar uma olhadinha, ó. Se a gente puxar da POC desde lá de cima, desde lá de baixo até aqui em cima, ó, vocês podem ver que aquela região ela tá mais favorável, né? Tá com maior volume concentrado do que essa de baixo. Então, operações de compra dentro dessa zona aqui acaba sendo mais favorável para o preço ter uma tendência de alta, certo? Então, a gente pode marcar toda essa região como uma zona de demanda válida. Quando o preço volta para pegar nessa região, a gente coloca stop abaixo dos fundos, né? Para pegar aqui um bom desenvolvimento de mais de 3 vezes o risco, ó. Então, o preço vai lá, vai limpar a liquidez ali, certo? Captura a liquidez, vem se estendendo, e aí ele desenvolve aí ao nosso favor essa movimentação de bem mais de 3 vezes o risco, certo? O preço ele tá se movimentando aqui lento por enquanto, vamos estar colocando lá nos 5 minutos. Ele vem se esticando, faz aqui a movimentação corretiva padrão, e aí lá na frente ele abre em gap, já abre esticando ali para mais de 5 vezes o risco, ó, quase 10 vezes o risco nessa movimentação. Então, pessoal, é dessa maneira que a gente consegue estar pegando essas oportunidades de forma mais simples, né? Sabendo onde entrar, é uma forma mais fácil da gente escolher em qual região entrar. Se vai entrar na região de baixo ou então na região de cima, certo? Agora vamos dar uma olhadinha aqui em como a gente pode utilizar em cenários reais esse tipo de operacional, certo? Então, eu vou estar trazendo para vocês aqui alguns exemplos, tá? De como essas movimentações elas são construídas no mercado de forma simples, de operações que eu fiz lá atrás. Vou trazer aqui alguns prints para vocês e aí eu já volto, fechou? Vamos juntos. Então é isso, pessoal. Esse aqui foi o nosso vídeo, tá? Queria trazer um pouquinho mais voltado para esse conceito de indicadores. Eu sei que a gente está trabalhando bastante conceitos de operacionais, tanto para compras quanto para vendas. Só que esses são alguns indicadores que eu utilizo aqui para conseguir criar aquela confluência maior nos nossos movimentos, tá? Validar algumas operações ou não, ou então pelo menos escolher uma região em detrimento de outra, beleza? Então eu trouxe para vocês aqui alguns exemplos, né, de operações que eu peguei lá atrás, utilizando esses conceitos. Queria alertar vocês que isso aqui são conceitos facultativos, tá? Não é necessário a gente estar utilizando constantemente o RSI ou então o volume profile, porque por meio dos candles a gente já consegue ter uma visualização exata de qual é o melhor cenário ou não, beleza? A gente utiliza somente nesses cenários assim, onde tem uma zona em cima da outra e a gente não sabe onde pegar, beleza? Então vamos juntos, pessoal. Vou trazer para vocês mais vídeos, fiquem atentos aí ao canal. Se inscreve, dá o like, compartilha aí pra gente tá conseguindo alavancar aqui os nossos inscritos, conseguir ter um engajamento melhor com o pessoal, para também trazer mais vídeos para vocês, fechou? Então vamos juntos. Valeu, fui!